E aí, rapaziada bonita, beleza? Família do céu? Beleza, tranquilo aí? Então tá bom. Bom, hoje eu queria compartilhar um negócio muito legal com vocês. Na verdade eu queria expor mesmo uma situação que tem acontecido. Eu vi durante essas 2 semanas muitas coisas sobre esse assunto. Eu tava até aqui agora editando um vídeo pra gente estar colocando e tal, que fala um pouco sobre a igreja e tal, a importância de estar na igreja. E esse assunto não me sai da cabeça. Como vocês sabem, né, quem tem me acompanhado aí durante o tempo, ou quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sempre tenho um trabalho com jovens, tal, durante muitos anos da minha vida. Eu sempre trabalhei com evangelismo, com trabalho de impacto com jovens, né, com crianças aqui no Brasil e fora. Mas hoje eu tenho acompanhado a rapaziada muito do bem, molecada do céu mesmo, né, que a gente tem tido um tempo muito legal de esclarecimento. Por quê? Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu acho legal sempre compartilhar sobre isso, tá? Eu acho importante nós vivermos uma fé racional, tá? Fé que é aquela história do salto no escuro, né? Por que eu tenho que crer? Crer porque tem que crer. Isso não é fé, isso é fideísmo, né? Não se chama fé. Fé é racional. Eu acredito que seria muito estranho, né? Deus nos dá uma capacidade mental tão privilegiada em comparação a outros animais, e quando ele fala em algo com relação a tratar com ele, estar com ele, ele não usar esse artifício esse órgão, essa característica tão maravilhosa que é o raciocínio, tá? E eu tava refletindo com a rapaziada domingo. A gente tava trocando uma ideia sobre esse caso aí da baleia azul, né? Esse jogo aí, esses desafios que tem acontecido. Você que é mãe, você que é mais velho, que não sabe do que eu tô falando, ou já ouviu falar, mas sabe por baixo, vou explicar rapidamente, né? Até para o vídeo não ficar grande, mas para que a gente tenha uma noção, tá? E vocês que já sabem mais profundamente sobre o assunto, me perdoa se eu falar uma besteira. Perdoa o tiozinho aqui se eu de repente cometer um equívoco com relação a isso, tá? Mas a grosso modo é uma brincadeira, na verdade eu não consigo nem ver como brincadeira, tá? Mas é um fato onde os jovens, as pessoas são desafiadas. Elas têm 50 passos ou 49 passos de desafio, tá? E dentro desse desafio tem um deles que você, por exemplo, tem que desenhar uma baleia azul, né? No braço ou em qualquer parte do corpo, cortando com gilete ou com alguma lâmina, tá? E aí eles vão desafiando você a fazer coisas. Por exemplo, você passar a noite ouvindo música triste, ficar sem dormir, agir de formas assim obsessiva, né, com relação a coisas desse tipo, que são coisas simples ou coisas pequenas ao nosso ver, até coisas extremas, tá? Como, por exemplo, eu vi essa semana uma notícia, um jovem pedindo perdão a mães, mas ele foi desafiado a dar 30 balas envenenadas para 30 crianças, matar 30 crianças em Minas Gerais. Então, níveis bem altos, como diz, até chegar ao último nível, que é o suicídio. Ou seja, o prêmio do bendito que entra nesse desafio é suicídio. Aí você diz pra mim assim, Bira, mas quem é louco? Quem é imbecil ao ponto de querer participar disso aí? Gente, eu uso esse termo imbecil porque usaram esse termo quando me questionaram em relação a isso, tá? Não porque eu trato as pessoas dessa maneira. Deixar bem claro para que as pessoas não falem, o cara é estúpido, fica tratando as pessoas como imbecil. Não. Me falaram isso, Bira, quem é imbecil, quem é idiota ao ponto de fazer isso? E eu tenho que te dizer que muitas pessoas, principalmente jovens, de 11 a 19 anos de idade, tá? Muitas pessoas estão fazendo. Aí você fala, Bira, mas quem criou isso? Pois é, isso foi criado na Rússia no ano de 2014, 2015, onde uma menina adolescente se matou, né? Ela fez essa baleia azul no braço e se matou. E a partir de então começou a surgir isso lá na Rússia, por isso que baleia azul, porque ela vive em lugares gelados, né? Em lugares que são extremamente gelados. Então, isso aconteceu lá, essa menina fez isso, depois de 2 anos apareceu com mais 2 meninas e isso cresceu. E hoje tem algumas páginas na internet, é por isso que você, pai e mãe, é muito importante que você acompanhe seu filho naquilo que ele está vendo, tá? Eu sempre falo que pai e mãe é extremamente importante. Eu já vi menino falar assim, mas eu ia minha liberdade. Se filho tivesse responsabilidade para viver sozinho, escolher com sabedoria, com maturidade o que ele tem, ele não precisava de pai e mãe. Então, se ele tem pai e mãe, é porque ele tem uma fase que ele está sem informação. Ele não é uma pessoa que pode decidir por si próprio. Então, que você tenha esse pulso com relação aos seus filhos, principalmente você que é cristão, tá? É importante que você ensine, que você esteja acompanhando de perto o que ele vê, com quem ele conversa, tá? E uns puxão de orelha caso ele levante a voz e diga que ele tem o direito dele, fala que o direito dele é ficar calado por enquanto e aprender o que é, porque você sabe o que é melhor para ele, viu?
Tem filhos que são maravilhosos, tá? Que eu falo daqueles que infelizmente tem se perdido. Mas tem aqueles que, por exemplo, tem crianças que você conversa com ela e ela é extremamente bondosa, carinhosa, né? E respeita os pais. O que eu falo isso no nosso meio cristão, mas eu sei que fora daqui é raro, mas existe criança que respeita seus pais. E você não precisa fazer nada, simplesmente é um prazer ver a criança ser acompanhada por você, tá? Fechando esse parênteses aqui só pra gente entender o que acontece. Então, eu conversando com a gente, trocou uma ideia, como eu falei pra vocês, com esses jovens a gente tem um papo muito aberto, a gente trabalha com tudo, a gente conversa sobre tudo para que eles possam ter respostas na medida do possível, para que eles possam viver neste mundo que a gente vive e conseguir lidar com todos os desafios que eles têm como pessoa, tá bom? Como jovens, né, que estão entrando na universidade, que vão encontrar um monte de filosofia, um monte de questionamento filosófico que vai fazer mais nexo, vamos dizer assim, vai fazer muito mais sentido do que propriamente a fé, se essa fé não for uma fé racional. É por isso que a gente trabalha, eu acho que, e eu desafio você também, eu acho que eu estimulo você que trabalha com jovens, com a igreja, fazer com que a igreja pense, fazer com que a igreja aprenda. Não estou dizendo para você que você tem que ir atrás de livros para que conheça a Deus. Se conhece a Deus apenas de uma forma, no relacionamento com Ele, tá? A verdade é uma pessoa, pessoas você não conhece, pessoas lendo sobre ela, você conhece pessoas se relacionando com ela. E foi essa a mensagem mais importante que Jesus quis trazer para nós. Então, através do Espírito Santo, que foi a promessa dita por Jesus quando ele disse: não vos deixarei órfão, né? Mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e para te consolar é necessário um relacionamento íntimo, próximo, na verdade. Ninguém que não tem um relacionamento muito próximo com você consegue ou tem a liberdade para te consolar. Então, com isso a gente entende que a proximidade, e quando Jesus ele esteve entre nós, ele quis mostrar essa faceta do Pai, um Pai relacional, amigo, parceiro, paizão amoroso, que está próximo de nós, que o Velho Testamento não provava e não mostrava dessa maneira. Bom, pensando sobre isso, a gente tem que trocar ideia, eu comecei a conversar com eles e falar com eles qual que era o detalhe. E isso me preocupou no sentido, não com eles, mas no sentido de olhar para a sociedade que a gente vive hoje, né, e para o contexto que nós vivemos, e ver o quanto de jovens têm se matado, quantos de jovens têm se mutilado por conta dessa brincadeira, tá? E me perguntaram: Bira, mas por quê? O que leva uma pessoa hoje, o que leva um jovem hoje a fazer isso, a entrar numa brincadeira dessa? E a resposta é muito clara: a identidade. Quando nós começamos lá no princípio, né, a primeira cartada de Satanás e o ponto de partida para que ele causasse problema a toda uma sociedade, uma humanidade durante muito tempo, fazendo-os cativo, foi o fato quando ele disse: Deus não quer que você seja como ele. Ou seja, fez com que eles perdessem a identidade da qual Deus tinha criado de forma ímpar, né? Fazendo com que Adão e Eva fossem pessoas ímpares. E Satanás conseguiu tirar o olhar deles dessa coisa tão linda, dessa coisa tão poderosa que é a identidade pessoal deles, a propósito ímpar, para que eles começassem a almejar e desejassem quem eles não forem criados para ser. Ou seja, começaram a desejar ser outra pessoa, tá? Isso é um exemplo muito clássico, e se você vê em todo o Evangelho, toda vez que Satanás tentava alguém, fazia a pessoa perder a identidade dela. Ela almejava a busca pela satisfação ou pela aceitação, né, onde ela tentava ser quem ela não era para ser, ou ela não foi chamada para ser, quando ela começou a viver buscando então referências e esquecendo de si próprio. A maior causa desses problemas, com essa brincadeira e com outras tantas que nós vemos adolescentes acontecendo hoje, até mesmo o princípio no sentido de uso de drogas, né, loucuras, como por exemplo a gente vê muitos relatos de jovens que não precisavam, são de famílias abastadas financeiramente, e são mortos aí no confronto com a polícia, né, porque roubaram, porque fizeram uma outra coisa que não era necessário. Tudo gira em torno de uma só coisa: eu tentar fazer com que as pessoas me aceitem e me admirem, ou o fato de eu querer, na verdade, ser aquela pessoa que as pessoas admiram. É por isso que as pessoas fazem coisas terríveis por ídolos. O ser humano foi feito um ser adorador. Se ele não adorar o Criador, certamente ele vai adorar a criatura. Então é por isso que nós vemos hoje, por exemplo, Neymar começou a cortar o cabelo como moicano. No outro dia, milhares de rapazes e jovens e crianças estavam cortando igual. Lança um famoso uso, um estilo de roupa. No outro dia as pessoas nem pensam, começam a usar porque querem ser aquela pessoa, admiram demais aquela pessoa. Isso acontece no nosso meio também, no mundo meio cristão, tá? Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele siga os meus princípios como eu sigo os princípios de Cristo.
tá? Porque ele sabia que as pessoas tinham isso como referência. A Bíblia fala que muitas vezes a gente se faz de tolo para ganhar os tolos, no sentido, ou de louco para ganhar os loucos, né? No sentido de que as pessoas muitas vezes precisam de referência. Essa é uma lacuna. E uma dica até importante, você que quer de repente, né, que tem o desejo muitas vezes de compartilhar do amor de Deus e ser a expressão deste amor em vida, de forma verdadeira. Mas o grande problema é quando os jovens e as pessoas hoje tentam ser o que elas não são. E aí, isso é o princípio de muitas coisas. Por exemplo, depressão. Muitas pessoas ficam depressivas, ou porque perdem a referência, ou porque são frustradas, porque tentaram, na verdade, agradar alguém, ou na verdade ser aceito por alguém e foram rejeitados. Tá? Não digo que todos os casos, mas a grande maioria deles, se você for procurar, tem esse fundo, né? Geralmente porque tem depressão, por exemplo, pessoa que perdeu a pessoa e não conseguiu superar isso, tá? Por isso que eu falo que não são todos os casos, mas a grande maioria. E eu acho que o grande problema social que nós vivemos hoje no mundo é a perca de identidade. Eu sempre falo uma coisa que é interessante. Eu falo que se você ganha um aparelho, um equipamento que você não sabe como usá-lo, ou de que forma, né, utilizá-lo, a única pessoa que pode responder com exatidão é quem criou ela. Então, a única pessoa que pode responder o porquê você está aqui, ou aquele questionamento milenar, né, de onde vim, quem sou e para onde vou, para responder essas perguntas e fazer você um ser humano íntegro, somente aquele que te criou. Não adianta você ir em pessoas à sua volta, não adianta você tentar suprir, porque não supre, né, a necessidade, e você vê que realmente a única pessoa que pode trazer essa resposta para você é ir até o Criador, tá? O seu Criador, o Eterno, o nosso Pai, né? Ou como você gosta de chamá-lo. E eu vi que essa é a causa mais importante hoje, a causa mais aguçada aos meus olhos, que tem levado pessoas a fazer coisas tão absurdas, tá? Esse rapaz, por exemplo, que falou que queria precisava matar 30 crianças, falou: me perdoe, mães, porque se eu não fizer isso, vocês vão vir atrás de mim, né? Ou eu não vou ser aceito no meio das pessoas, eu vou ser chamado, por exemplo, de covarde. Ou eu não suporto, por exemplo, quando me chamam de o filhinho da mamãe, né? Ou mané, ou outros adjetivos assim, e isso me incomoda tanto. Então eu abro mão de quem eu sou para que eu possa suprir a necessidade de outras pessoas, e perdendo a minha identidade e a essência pela qual eu existo e o propósito pelo qual eu existo. Então eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Eu queria compartilhar com você jovem, você que está assistindo pela primeira vez, ou você que nem é cristão, mas que eu te desafio realmente a beber do antídoto para essa doença social que nós vivemos hoje, que é a perca de identidade. Vá até quem te criou, tá? E consiga nele a descoberta da importância da pessoa que você tem. Somos feitos pessoas ímpares, tá? Você que tem me ouvido, você é ímpar, não tem ninguém como você. E como pessoa ímpar, seu nascimento tem um propósito. Então tente alcançar em Deus e saber descobrir em Deus qual o propósito pelo qual você existe. Se você até hoje tem olhado para as pessoas, ou você encontra pessoas que têm vivido brincadeiras ridículas assim, ou feito coisas absurdas como usar droga e tal, porque tudo começa com um desafio. Satanás, ele te desafia, e por a gente ter perdido a identidade, a gente muitas vezes se envolve em desafios para suprir necessidade ou para que não seja rejeitado. Eu te desafio de fato a abraçar o desafio verdadeiro, que é encontrar a tua identidade, tá? Não no que falam, não no que pensam, mas você propriamente se relacionar com uma pessoa da verdade. E para encerrar, eu deixo uma palavra para você, que a palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se até hoje algumas verdades que você tem como verdade tem te feito sofrer, é porque essa verdade é uma mentira. E essa mentira, na verdade, te cativou, te fez prisioneiro ou prisioneira. E é por isso que você sofre. Uma mentira que passou a ser a verdade. É como, por exemplo, o bullying. O bullying é uma mentira que te conta e você muitas vezes, ou eu, aceita como verdade, isso faz parte da minha vida, tá? Ah, mas você é baixinho, você é alto, você é magro, você é gordo, você... Tá? E as pessoas falam e começam a mostrar pra você que você não é normal, que isso não é normal. Tá? E que aquele é outro lá, ou aquela outra, que na verdade tem um estereótipo mais aceito, não, aquela lá que é normal, e você começa a ter aquilo como foco e esquece da singularidade pela qual você foi criado, e entender de fato que cada singularidade existe um propósito específico para aquilo. Se criam hoje, e pense nisso, algo único, com certeza o propósito pelo qual aquele objeto, aquele material tem sido criado de forma única, é porque é algo muito especial. Tá? É muito único e outra pessoa ou outro objeto não poderia fazer aquilo. Então pense nisso e busque na verdade, no relacionamento com a pessoa da verdade, no relacionamento com o Espírito Santo legal, parceiro, de você chamar ele para perto de você e tentar se descobrir em quem realmente pode te dar a resposta, que é ele, possa fazer de você uma pessoa realmente única, onde na verdade você consegue ser um agente influenciador
e não influenciado no mundo em que vivemos. Beleza? Se você tem amigos, se você conhece pessoas que de repente têm vivido isso, pessoas que são prisioneiras dessa ideia, cativos de outros, ou na busca por aceitação, ou na busca por não ser rejeitado por outros, compartilha essa mensagem com ele. Eu acho que vai ser interessante, vai ser muito bom, porque você vai estar ajudando ele de uma forma especial, de uma forma diferente, causando nele, de repente, um clique para que ele entenda o quão importante ele é. Você é importante e único para a causa eterna. Beleza? Família? Agradeço a companhia, a gente vai trocando aquela ideia e postando mais vídeos aí conforme for surgindo os temas. E se você tiver sugestões, também compartilha com a gente, deixa o seu like, é importante divulgar esse canal para que a gente possa alcançar mais pessoas, não para que a gente possa ser de grande expressão, mas para que a gente possa trocar sempre uma ideia de coisas que de repente possam ajudar uns aos outros. Beleza? Deus abençoe, a gente se encontra no próximo vídeo.